Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Sua presença em oração neste momento, para com certeza, Pai, agradecer a Tua fidelidade, agradecer a Sua bondade, agradecer o Seu amor, agradecer o que o Senhor já fez por nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por ter tocado nosso coração profundamente nesses louvores maravilhosos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é perfeito, é bom. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um aqui nesta noite para te adorar, para cultuar ao Senhor, mas também para ouvir a Sua voz. E é isso que desejamos neste momento. É isso que queremos agora, meu Pai. Ouvir a Sua voz, ouvir a Sua palavra. Portanto, Pai, me ofereço a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável. Pai, que o Senhor possa me usar conforme o Senhor quiser. Pai, que o Senhor possa me usar conforme a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Seja repreendido toda obra do inferno, todo bloqueio na mente ou nos corações, toda distração, toda obra do diabo cai por terra agora em nome de Jesus. E que esta palavra seja, Senhor, como uma espada poderosa e tão afiada como qualquer uma, e venha, Senhor amado, penetrar no mais íntimo desses corações, causando ali, Pai, a transformação, a mudança e a bênção do Senhor sobre cada vida. Começa, Senhor, esta obra em nossas vidas, Pai. Comece em mim esta noite e alcance os nossos corações com Teu poder em nome de Jesus, Pai. Eu oro e agradeço com todo o meu coração, entrego a Ti esta mensagem em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Olha assim comigo, por favor, amém? Diga assim: Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez aqui nesta noite. Agora, fala comigo, pois eu quero ouvir Sua palavra. Amém. Glória a Deus. O título da mensagem desta noite é Bem Fundamentados. E o texto básico que nós vamos estudar nessa noite está no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Aleluia. Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, então, diz assim. Todos acharam? Quem não tem Bíblia, senta perto de quem tem. Quem tem sobrando, empresta uma. Amém, vamos lá. Versículo 24 diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Glória a Deus. Amém? Todo mundo já leu esse texto alguma vez na vida, eu já ouvi falar, eu acho, né? Nós vamos tentar aprender coisas novas essa noite. E o primeiro aprendizado que nós temos, e a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, é: para que serve um alicerce? Para que serve um alicerce? Uma construção, alguém sabe dizer? Para manter em pé. Não precisa mais ninguém responder. Falou tudo. Um alicerce em uma construção existe, funciona para manter aquela construção em pé, em outras palavras, né? Resumidamente. Então, querido, a fundação é a parte da construção que mantém fixo, né? Isso eu pesquisei, tá? Agora um termo mais técnico, mas resumindo é isso aí. Olhem só, na construção de uma casa, a fundação é a parte da construção que mantém fixo, ou seja, né, em pé, e nivelado o prédio no terreno. Se não tiver de acordo com as cargas que deve suportar, trará graves problemas para o resto da estrutura, ou seja, paredes, teto, etc. Então, o fundamento, o alicerce, existe para manter fixo e nivelado. O negócio não fica para lá e para cá, ou, né, não tem perigo de cair nenhum. Então, para isso existe um alicerce. Agora, em segundo lugar, todo cristão se torna um templo de Deus. Todos nós, em nossa caminhada, nos tornamos a casa de Deus, amém? E o alicerce serve para quê? Para manter em pé uma
casa. Então, como casa de Deus, como templo do Senhor, nós também precisamos ter um alicerce que nos mantenha fixos, nivelados, em pé. Amém? Então nós vamos aprender que alicerce é esse, embora a gente já tenha lido alguma coisa aqui. 1 Coríntios capítulo 6, abra comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19, diz assim. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, queridos, nós nos tornamos templos de Deus, ou a casa de Deus, assim que o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. E como toda casa ou construção, precisamos estar bem alicerçados ou fundamentados para nos mantermos em pé. Nunca houve, acho, em toda a minha vida de cristão, eu nunca vi um tempo onde houvesse tanta gente caindo por frieza já, por estar cansado, estar desmotivado, né? Eu também nunca tive que enfrentar tanta luta a esse assunto, a esse respeito, na questão de pensar em desistir, desanimar. Ou seja, eu precisava ter um alicerce bem fundamentado. Nós precisamos para que essas coisas não aconteçam, ou quando vierem nos atingir, não sejam o bastante para nos fazer cair. Então todo cristão é santuário, é templo, é casa de Deus. E é a habitação do Espírito Santo. Para alguém habitar um lugar, tem que existir esse lugar. Então se o Espírito Santo habita em nós, de fato nós nos tornamos habitação, casa dele, amém? Então nós também precisamos desse alicerce e desse fundamento para que a gente não venha desmorecer no meio do caminho. Agora, como saber então se estamos bem fundamentados? Vamos saber se nosso alicerce é bom, se nosso alicerce está legal. Como que a gente descobre isso? Amém? Ainda agora, 1 Coríntios, ainda assim vocês estão, leia comigo do versículo 13 em diante, olha só. Esse é o sinal para saber se você, cristão, está bem alicerçado e bem fundamentado. Só que eu quero dizer algo muito importante antes. Jovens, toda pessoa se torna templo de Deus, sabe quando? Quando ela reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento que você diz, eu recebo Jesus, ou eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, você a partir dali se torna a casa dele. Amém? Quem recebeu Jesus Cristo na sua vida aí? Ó. Amém? Estamos cheios de casa aqui. Então, nós precisamos estar fundamentados em alguma coisa. Vamos lá então? Como saber se eu sou bem fundamentado onde eu estou? Versículo 13 em diante diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Amém? Vamos lá. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Até aqui. Amém? Todo mundo entendeu aí? Né? Amém? Vamos continuar aprendendo se a gente está bem fundamentado. Vamos lá comigo em Provérbios. Capítulo 18 de Provérbios. Aleluia. Provérbios então, capítulo 18 e versículo 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Então a gente já falou do corpo e agora a gente falou da língua. Agora vamos abrir o último texto antes de explicar esse negócio todo. Lucas, capítulo 11. Vamos caminhar pela Bíblia aí, vamos lá. Glória a Deus. Lucas 11. E versículo 34 em diante.
Deixa eu achar aqui o Lucas, que eu pedi aqui. Chega. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, estará em nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Resumindo tudo isso aqui, nós sabemos se estamos bem fundamentados pelos nossos frutos. Pelo que a gente olha, tem prazer em olhar, pelo que a gente tem prazer em falar e pelo que a gente tem prazer em agir, em fazer. Essas coisas vão mostrar se nós estamos bem fundamentados. Olha só que interessante. Ninguém conversa com outra pessoa sobre o alicerce de uma casa quando ela já está pronta. Amém? Mas sim falamos do que fica aparente, ou seja, a construção em si. Se o que estamos vendo é uma casa simples ou uma mansão, se é um prédio de 3 andares ou 10, o tipo de alicerce passa a não ser o foco, pois ele reflete na obra acabada. Da mesma forma, o que você vê, fala e faz irá revelar ou refletir no que você tem fundamentado em sua vida. Quando a gente vai conversar sobre uma construção é assim, né? A gente vê a casa pronta, a gente não vai falar sobre que alicerce, que pedra que usaram, como é que fizeram. Ninguém fala isso. A gente vê, que prédio bonito, né? Ou feio. A gente vê a obra acabada. Amém? É ou não é? Assim também é nas nossas vidas. As pessoas não vão falar do fundamento de você, vão falar do que você faz, de como você fala, as coisas que você tem, a forma como você tem agido. Essas coisas vão revelar se você está bem fundamentado ou não. Então comece a pensar. O que você fala, ouve, faz, revela se você está bem fundamentado em algo realmente agradável, correto ou não. Aleluia. E assim o que as pessoas vão perceber em você vai determinar realmente se você está bem alicerçado ou não. Leia comigo Mateus 7:20, um pouquinho antes aí, barbada de achar. Confirma o que eu acabei de dizer. Mateus 7:20 diz assim: assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então sabemos se estamos bem fundamentados quando a gente se olha no espelho e para refletir um pouco e pensar se o que a gente pensa, se o que a gente fala ou faz realmente está de acordo com aquilo que a gente tem aprendido na palavra. Porque o que a gente leu lá no início, em Mateus 7 também, que diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse está bem alimentado, esse está bem alicerçado, esse está bem fundamentado, amém? Então qual é o nosso alicerce? É a palavra de Deus. Nós vamos ver isso um pouco melhor agora. O que acontece se não estivermos bem fundamentados? Vamos ver. Agora a gente continua o resto do versículo, Mateus 7, 26 e 27, que diz assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amados jovens, seremos certamente destruídos pelo inimigo cedo ou tarde. Uma casa não cai da noite para o dia. Ela vai enfraquecendo aos poucos conforme as adversidades que ela encontra. Ninguém se desvia de Deus, se afasta de Deus, sai dos caminhos do Senhor um dia depois que ele o recebe como Senhor e Salvador. Ninguém faz isso. Mas é com o tempo, com o passar dos anos, aonde às vezes vai deixando as coisas acontecer, por não estar bem fundamentado nessa palavra, vai deixando que outras coisas tomem o lugar dela. Por não ter alicerçado toda a sua fé e a sua vida nessa palavra, outras pessoas vão conduzir a sua vida e não o Espírito Santo. Por não estarem bem fundamentados nessa palavra, outros ensinamentos, outras coisas que ouvirem por aí, vão acabar levando eles a saírem fora do foco de Deus. Então, jovens queridos, nós precisamos estar firmados nesse fundamento aqui. Amém? É a única forma de você vencer o desânimo, vencer as coisas. Aí você pode dizer, não, mas tem casas que caem, assim, bate um vento e cai ela. Por quê? Porque não esteve bem fundamentada, não foi bem feita. Então, se você se encher dessa palavra, se você se alimentar dos ensinamentos do Senhor, se você entrar para dentro desse negócio aqui, pode bater o vento, pode fazer o que for, não vai derrubar você.
Lá no Japão, eu aprendi que depois de tantos terremotos e destruição, eles passaram a construir os prédios de uma forma diferente. E no alicerce já eles fizeram de uma forma que o prédio até mexe um pouquinho para um lado, mas não cai. O negócio é tremendo. O que eu aprendo com isso? Que a gente pode e deve se adaptar às adversidades que a gente enfrenta. Se nossa vida é cheia de tribulação, de dificuldade, de dor, a gente tem que se encher mais ainda dessa palavra, de acordo com aquilo que eu possa usar para vencer. Amém? E não deixar a casa cair. Aleluia. Então o que acontece quando alguém que não está bem fundamentado? São essas pessoas que se afastam de Deus. São essas pessoas que abandonam seus ministérios que foram chamados por Deus. São essas pessoas que abandonam a casa do Senhor e uma vida de relacionamento com Ele. Elas são destruídas pelo meio do caminho. Não de uma noite para o dia, mas com o passar dos tempos. A chama que a gente fala tanto vai se apagando. Porque o seu fundamento não é a palavra. Mas são louvores, são cultos, são pessoas. Não. Tem gente que sai da igreja porque o pastor saiu. Tem gente que sai da igreja porque o líder tal morreu. Porque o fundamento dela são pessoas, não são a palavra. E a palavra de Deus nos ensina o quê? Pode passar o que for, mas a minha palavra permanece. Ou seja, passa o homem, passa a mulher, passa os louvores, passa o músico, o artista, passa o que for, o templo, essa casa, a estrutura, passa tudo. Mas o que permanece é a palavra, o que importa é a palavra. Então só permanece fiel até o fim quem está bem fundamentado na palavra de Deus. Toda ruína e derrota de um cristão começa quando seus fundamentos são abalados. Note essa palavra, abalados. Eles não são destruídos por completa primeira vez, são abalados. Ele vai abalando. Vai, tocando. E nós vamos ver isso em Salmos, capítulo 11. Para você ver que o que eu estou dizendo aqui não é coisa minha, não. Salmos, capítulo 11, versículo 3, diz assim. Diz assim, não, vou esperar vocês, né? Eu estou aqui tudo marcadinho, fica fácil. Eu quero que vocês leiam comigo, para vocês verem que eu não estou inventando coisa. Salmo, capítulo 11, versículo 3, verso 3, diz assim. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Poxa, Pedro, não está falando destruídos. Está falando destruídos. Mas o que vem antes? Estão sendo destruídos. Não quer dizer que já foi, está sendo. O diabo trabalha todos os dias para destruir o nosso fundamento. Todos os dias ele oferece coisas, pessoas, para estar nos tirando do foco da palavra de Deus. Todos os dias ele vai tocando, vai inventando um vento de doutrina, vai inventando uma mentira, uma palavra mentirosa nas nossas mentes. Você não pode, sai fora, você não é capaz, essa igreja não presta, tal pessoa não presta, sai daí. Todos os dias ele vai inventando coisas, vai inventando mentiras e vai abalando, conforme a gente vai permitindo que o nosso fundamento seja tocado por ele. Vocês estão entendendo? Estão ouvindo bem aí? Então, queridos, todos os dias o diabo trabalha para atingir, não é para atingir o seu ministério, não. Não é. O diabo não quer destruir o seu ministério, ele quer destruir você mesmo. E ele sabe que se tocar lá no seu fundamento, lá no seu alicerce, se ele parar, se ele conseguir fazer com que você não creia mais na palavra, se ele conseguir fazer com que você não creia mais no que Deus fala, Deus ensina, ou que você esqueça das coisas que estão aqui e passe a olhar outras coisas, é a vitória para ele. Porque você pode estar dentro aqui da igreja, mas não ser útil para nada, porque você no seu interior está fora. O alvo maior do inimigo para nos atingir é destruindo nossos fundamentos, tocando na base da nossa fé. Qual é a base da nossa fé, irmãos? Jesus. E onde é que a gente aprende sobre ele? Ninguém é salvo porque ouve alguém falar só. As pessoas são salvas porque ouvem a palavra. Amém? Ninguém é salvo por uma poesia, ninguém é salvo por um livro que lê qualquer. São salvos pela palavra, ela que salva, ela que liberta. Então ela é o nosso fundamento. Atingindo o nosso coração com mentiras e enganos, roubando nossa esperança e nos consumindo cada dia mais. Por isso o salmista disse: guarda a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Pois o pecado já é um sinal de que ainda não estamos corretamente ou bem fundamentados. Quem está meia boca espiritualmente, quem está pecando porque quer mesmo, não porque é um acidente, quem está bangu fazendo de qualquer coisa na sua vida, essa pessoa ainda não está bem fundamentada, e a qualquer momento pode cair, pode ser destruído, pode ser afastado da presença de Deus. E esse é o alvo maior do diabo, é o seu coração. Por isso encha o seu coração com a palavra. Enche o seu coração com o que ele tem ensinado você, com o que ele tem falado para você.
Agora então vamos ter certeza que eu falei qual é o verdadeiro fundamento. Vamos lá, vamos ler a Bíblia um pouco. Ainda em Mateus, versículo 24 do capítulo 7 que nós estávamos, quer dizer, voltemos para Mateus, quem saiu dele. Vamos ler de novo esse versículo? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Amém? Então, ou seja, Jesus está nos ensinando que para não sermos abalados, não cairmos, não sermos destruídos, nós temos que estar sobre a rocha. Então vamos ver quem é essa rocha aí. Ah, eu já sei já. Não, vamos ver na palavra. Salmos capítulo 95. Vamos lá, vamos trabalhar. Coisa boa essas Bíblias se mexendo aí. Salmos capítulo 95. Salmo 95. Tem que aprender isso aí, meu Deus. Salmo 95, verso 1. Diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Voltemos um pouco, 2 Samuel capítulo 22. Vamos lá, ânimo aí, gente, não desiste. 2 Samuel 22, verso 32, diz assim, versículo 32. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? E rocha com letra maiúscula. Ou seja, está tratando de Deus. Quem é rocha? Não tem outra alicerce, não tem outra rocha, não existe outra. Só Deus. Deuteronômio, vamos voltar mais para trás um pouquinho. Deuteronômio capítulo 32. Assim a gente já vê quem está afiado aí, quem está meia boca. Deuteronômio 32, versículo 18 diz assim: vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que o fez nascer. Então ele está falando da rocha e depois fala de Deus. Ele está dizendo aqui que a nossa rocha é Deus. Mais um. Salmo 62. Por que não ler o Salmo antes e depois? Não quer saber. Vamos lá. Vamos caminhar na Bíblia. Salmo 62, verso 2. Olha aí, ó. Coisa deles. Salmo 62, verso 2 diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei. Oh, glória. Ele é a minha rocha, é a minha torre segura, então não tem coisa para me abalar. Glória a Deus. Último dessa parte. Romanos, capítulo 9. Tem alguém cansado de ler a Bíblia aí? Ih, meu Deus. Romanos 9. Romanos 9, versículo 33. Aqui. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Bom, como diz o texto base dessa mensagem, todos esses que a gente leu, o fundamento verdadeiro é sobre estar sobre a rocha. E nos outros textos vemos que Deus é essa rocha. É Deus que se fez carne e através de Cristo nos trouxe salvação. Ou seja, crer em Deus e receber a salvação por meio do sacrifício de Cristo é a primeira parte do alicerce de todo cristão. Entregar sua vida a Cristo é a primeira parte. Mas tem mais. Mas para que nossa construção fique perfeita e forte o bastante para suportar qualquer adversidade, precisamos cumprir a outra parte do texto base que diz que devemos praticar a sua palavra. A Bíblia nos diz em Marcos 16 que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a primeira parte é crer. Crer em Jesus, na palavra, ele é salvo. Mas, para ser fundamentado em alguma coisa, ele precisa praticar a palavra. Não existe outra forma. Não existe outro meio de a gente estar bem fundamentado, é praticando ela. E eu vou ler mais um texto agora, não precisa abrir se você estiver cansado, mas se quiser abrir, pode ler comigo. Tiago, capítulo 1. Aleluia. E versículo 22 assim: sejam praticantes da palavra e não apenas
ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pratique, não adianta só ouvir. Não adianta ficar aqui uma hora ouvindo essa voz chata aqui. Tem que praticar o negócio que estão ouvindo. Amém? João, capítulo 1. Ah, Senhor. Olha que interessante. No princípio, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram. O de Deus é o que? É o verbo que se fez carne, ou seja, a palavra. Deus é a palavra, então nós precisamos ouvir e obedecê-la. Mais um texto, 2 Timóteo capítulo 3. Oh Senhor, Deus maravilhoso. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que é estar pleno? O que é ser pleno? É completo, não está faltando nada. Então a única forma de estarmos plenamente preparados para vencer essas imundícias do diabo que lança pensamentos de desistir, desanimar, sair fora, largar tudo, é estar fundamentado na palavra, é entender que ela é inspirada por Deus, não é o homem que inventou, não é 12 pessoas que eram amigos e inventaram um livro, vou fazer um livro bonitinho, não. Foi Deus que inspirou essa palavra. Ai daquele que se levantar contra ela. E ela é útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para corrigir. E nós devemos estar aptos nela. E como a gente sabe que a gente está apto na palavra? Quando a gente pratica novamente. Aí vamos ver então por que é tão importante estar bem fundamentado. Qual é a coisa boa desse negócio? O que acontece quando estamos bem fundamentados? Vou ler para vocês aqui ainda 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Olha só que legal. Entretanto, porque muita gente não sabe para que eu tenho que estar cheio da palavra, para que eu tenho que andar nela, praticar, para que eu tenho que aprender e ler, para que isso é importante. Olha só. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Como a gente sabe o que é iniquidade, o que é pecado, o que é errado? Através da palavra. Então não tem como se afastar disso se a gente não conhece ela. E aqui é interessante que eu achei: Deus permanece, né? Aquele que está firmemente fundamentado, ele não é abalado. Então quando um jovem, um irmão, uma pessoa, até eu mesmo, penso em desistir, desanimar, ou fico abalado com as circunstâncias, primeiro sinal de que eu não estou bem fundamentado na palavra. Alguma coisa errou no caminho, alguma coisa está errada. Eu tirei a minha atenção do meu alicerce, eu tirei a minha atenção de Deus, eu tirei a minha atenção da rocha. Em algum momento da minha caminhada, eu olhei talvez para a minha capacidade de fazer as coisas, ao invés de olhar para Deus. Talvez em algum momento da minha vida, eu acabei ouvindo a voz de pessoas externas, ao invés de ouvir a Deus. Todo aquele que pensa em desanimar, em sair fora dos caminhos do Senhor, ou até mesmo de desistir do projeto de Deus para a sua vida, tenha certeza, você ainda não está alicerçado na palavra de Deus. Você ainda não está fundamentado nela, porque ela é inabalável. Quem está fundamentado? O que está fundamentado, gente? É ela ser a base e a gente cresce em cima dela, amém? Se a Bíblia for a base da sua vida, o seu relacionamento com as pessoas, se ela for a base do seu relacionamento com Deus, se ela for a base do seu caminhar, no seu trabalho, na sua vida profissional, em todas as áreas, se ela for a sua base, não há nenhum capeta do inferno, mentira de Satanás que vai tirar você do caminho de Deus. Não há nada que vai conseguir fazer você pensar por 2 minutos sequer em desistir. E por que eu trago isso? Porque foi isso que me resgatou inúmeras vezes quando eu pensei em desistir. Mas quer saber? Estou sobre a rocha. Para me derrubar, meu amigo, vai ter que derrubar a rocha primeiro. E alguém pode com ela? Não. Então tenha certeza, se você está se abalando para um lado ou para o outro, se o vento está soprando e você está pensando em cair fora, meu amigo, volte para a palavra. Volte para ela. É porque você está longe dela. Por mais que nos sobrevenham problemas, mentiras, investidas de Satanás, permanecemos firmes na fé,
e não nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina ou por tentações, ou por qualquer coisa preparada pelo nosso inimigo. Nada nos abala. E mesmo que soframos por algum tempo, esse tempo será breve. E Deus nos restaurará, nos confirmará sobre o inimigo e renovará nossas forças e nos deixará firmes novamente. E eu vou ler os textos que confirmam, o texto que confirma isso que eu acabei de ler, que é 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. E ó, não está marcado, eu estou me atrapalhando. Capítulo 5, versículo 8 diz assim: estejam alertas e vigiem. Por quê? Porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, mas não é leão nada, é um gatinho, olha lá, e feio aí, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, todos os nossos irmãos, para o mundo inteiro, estão passando pelos mesmos sofrimentos que nós. Você não é um cara especial, não. Tem um monte de gente especial como você. Você não é um único. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem, olha só que interessante, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Opa, tem uma coisa aqui. Depois de terem sofrido um pouquinho. Amém? Por isso que todo aquele que prega que servir a Jesus é só maravilha é um servo do capeta que é mentiroso. Nós devemos sofrer, porque nesse momento que a gente aprende com Deus, nesse momento que a gente cresce com Ele, nesse momento que a gente depende dEle. Então, mas aí que está a diferença, nós temos a certeza de que daqui a pouco Deus vai mudar essa história. Então o que quer dizer com isso? Talvez você esteja pensando em existir permitindo essas coisas, porque talvez o ministério que você está decaindo, está caindo negócio, talvez onde você não está se agradando mais porque as pessoas estão te entristecendo, talvez o seu emprego não é mais prazeroso porque você só se estressa lá. Calma, espera um pouquinho. Convém que a gente sofra, para que a glória de Deus se manifeste depois que esse sofrimento acabar. Amém? Convém que a gente sofra para que a gente entenda que a gente não pode nada, que a gente não é nada sem Ele. Aleluia. Aleluia. Aí aqui é interessante, existam-lhe. Como a gente vai vencer esses ventos que vêm tentando derrubar a nossa casa? Resistindo a Ele. Mas como que a gente vai resistir ao diabo? Permanecendo firmes na fé. Aí voltamos para a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Só isso? Ouvir a palavra é a palavra de Deus. Não é a palavra do Taylor, não. Ó, tu vai vencer. Não. É a palavra de Deus. É ela que vai te permitir ficar firme, forte, inabalável. Realmente fazer você vencer essas coisas todas. Por isso eu não sei como você vê que hoje talvez esteja sendo abalado alguma coisa aí. Acabou. Amém? Nossa vida espiritual só será frutífera e abençoada se estivermos bem fundamentados no Senhor. E em último lugar, como construir então esse fundamento, o alicerce? Como é que eu vou construir esse negócio? Eu aprendi que o alicerce é Jesus, é a rocha, né? Eu aprendi que a palavra de Deus é o meu fundamento e não é outra coisa, não é programa de TV, não é programa do pastor tal, não é a pregação do apóstolo tal, não, é a palavra que vai ser o meu fundamento, é ela que mantém firme e inabalável. Mas como que eu vou construir isso? Em primeiro lugar, João 14:1. Não adianta eu ensinar que precisa ter um fundamento, mas não ensinar como construir ele. Não adianta você querer construir sua casa sabendo que tem que ter um fundamento, mas você tentar meter a mão sem saber, vai dar errado. Amém? João 14:1, que eu não achei ainda, mas estou chegando lá. Achei. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Em primeiro lugar, para construir um fundamento, precisa-se crer em Deus e crer em Jesus. Amém? Não tem como permanecer firme, forte, vencendo qualquer coisa, se não crer que Deus é Deus e Jesus morreu por você. Não tem como. Primeira coisa simples e básica é essa.
Se alguém ainda não decidiu por isso, tem que decidir logo, irmão. E não tem como construir. A parte lá da primeira coisa que tem para construir nossa casa espiritual é crer nele. Em segundo lugar, em João 14, do 15 em diante, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Em segundo lugar, é preciso obedecer a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Só que quando a gente trata de ser cheio do Espírito Santo, as pessoas automaticamente acham: meu Deus, é algo tremendo, é algo, nunca vou conseguir isso, porque é algo sobrenatural. Para ser cheio do Espírito Santo, o cara tem que jejuar 15 vezes em uma semana, tem que orar 25 horas, o cara tem que ser o cara. Mas não é. Por quê, querido? Nós não somos cheios, o que nos faz ser cheio do Espírito Santo não são nossas obras. Porque se fosse assim, muitas pessoas que não são cristãs eram cheias do Espírito Santo. Porque fazem mais boas obras até mesmo que nós. Os caras que vão lá pro budismo, por exemplo. Você está afim de ficar numa montanha lá sem ver ninguém, sem casar com ninguém, ficar lá o resto da vida inteira, ficar careca, cortar o cabelo, ficar sentadinho naquela posição não sei quantas horas. Está afim de fazer isso? Eu não. Mas eles fazem. Em louvor ao Deus deles. E eu podia ir longe, né? Acho que o crente é o que menos faz para Deus. Mas olha, não vou entrar nesse assunto, sem outro assunto. Mas o que eu quero ensinar que não são as obras. O que nos torna cheios do Espírito Santo e que faz nós nos sentirmos com certeza somos cheios do Espírito Santo é o relacionamento que nós temos com Deus. É isso que determina se somos cheios ou não. Amém? E relacionamento vem com intimidade. E ele então, depois de você ter intimidade, depois que você criar esse relacionamento, esse relacionamento é evidenciado pelos frutos que passam a aparecer na sua vida. Na verdade, o fruto do Espírito Santo. Está entendendo? Eu preciso obedecer a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Obedecer a palavra já é uma coisa complicada. Mas é mais possível, assim, aos nossos olhos, do que ser cheio do Espírito Santo. Porém, ser cheio do Espírito Santo, queridos, é ter relacionamento com Deus. É você saber o que Ele quer que você faça. É entender e conhecer o seu coração por completo, porque você deixa isso, você abre o seu coração para Ele todos os dias. É criar aquele momento de intimidade com Ele, orando, clamando, louvando a Deus. Relacionamento. Tem cara que só ora quando vai na igreja. Tem gente que só lê a palavra quando vai na igreja. Tem gente que só canta para Ele se for na igreja. Isso não é relacionamento. Quando você casa com uma pessoa, você não vai ver ela só no final de semana. Se fosse assim, não ia dar certo. Quando você casa, você deixa seu pai e sua mãe e passa a viver com aquela pessoa. Oh, glória! Oh, maravilha! E nós somos a noiva de Cristo. E Ele deseja casar com a gente também. Então a gente tem que deixar o pai, a mãe, o tio, a avó, o esposo, a esposa, porque daí mudou o negócio. Tem que deixar tudo por ele. Por relacionamento. Meu amigo está me chamando para sair, mas eu não orei ainda hoje. Só um pouquinho, depois eu vou. Primeiro eu tenho um relacionamento com meu noivo. Isso é relacionamento. É priorizar Deus na sua vida. E quem consegue fazer isso se torna cheio do Espírito. E quem se torna cheio do Espírito Santo é evidenciado no fruto. A pessoa se torna mansa, a pessoa consegue ter um domínio próprio, a pessoa é boa, né, para as outras. Tudo aquilo que está ali, que eu ainda não consigo decorar, mas eu vou decorar. Mas é aquilo ali, que está em Gálatas, capítulo 6, se não me engano. 6 ou 5. Mas é o fruto, amém? Em último lugar, olha que barbado, só 3 coisinhas. Último lugar, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18 e 19. Diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos. Oh, glória, maravilha, Deus está dizendo rico em boas obras, generosos e prontos a repartir. Oh, glória, maravilha. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos,
um firme fundamento para a era que há de vir, não essa. E assim alcançarão a verdadeira, olha que interessante isso, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aqui está o segredo para você poder dizer, eu vivo realmente a minha vida. O último requisito para você construir estar bem fundamentado é morrer para o eu e viver para o próximo em todas as áreas, seguindo o exemplo de Cristo. Essa é a parte final para fechar com chave de ouro, que você está bem fundamentado. Porque quando a gente passa a viver para os outros, a gente para de parar e pensar em coisas que possam nos agradar. A gente para de se incomodar com coisas que não nos agradam, porque a gente tem que se preocupar em agradar o outro. Toda vez que você ora por alguém, você esquece de orar por você. Não está orando por você, amém? Porque você está orando por outra pessoa. Então, assim, tudo que a gente faz pelos outros, a gente tem que fazer para nós. Então, automaticamente, Deus abençoa as nossas vidas, porque a gente está abrindo mão de nós pelos outros. E isso é estar bem alicerçado, e não é qualquer um que consegue. Quem dera, meu Deus, todas as igrejas estivessem cheias de cristãos que conseguissem abrir mão do eu para viver pelo próximo. Porque assim era a igreja primitiva. Imagina hoje, imagina amanhã, curte domingo da família. Todos os irmãos aqui da igreja que tem casa, chegar aqui, entregar a casa para ser vendida e o dinheiro repartido para todo mundo. Imagina. Eles faziam isso com os terrenos deles. Eles dividiam todo o dinheiro. E ai quem não quis fazer isso, o que aconteceu? Morreu. Imagina, queridos. Imagina todos os irmãos da nossa igreja chegar dia 5, recebeu, traz todo o dinheiro, junta tudo, entrega para o pastor e o pastor divide igual para todo mundo. Aleluia! Isso seria maravilhoso, mas e era exatamente isso que acontecia naquela época. As pessoas que não tinham eram abençoadas por quem tinha, e quem trabalhava abençoava quem não trabalhava. Porém, quem não trabalhava não ficava em casa esperando chegar o dia 5. Jamais. Então, amados, 3 coisas: crer em Deus e em Jesus, amém? Em segundo lugar, obedecer a sua palavra e ser cheio do Espírito Santo, amém? E em último lugar, esquece de você e passa a viver pelo seu próximo. Passe a orar, pedindo a Deus, Senhor, me mostra como ajudar alguém nesse dia. Passe a pensar no seu dia de manhã, quando acordar, está indo para o serviço, no carro, no ônibus, como eu vou ajudar alguém hoje? Como eu posso abençoar alguém? É aí que você vai ver se você realmente está abrindo mão de você ou não. Aleluia. Olha só, e grave isso que eu vou ler agora, em nome de Jesus, amém? A qualidade do alicerce determina o tamanho da casa e o quanto ela irá durar. Lembre-se, você é a casa de Deus. A qualidade do seu alicerce vai determinar quão alto você vai chegar na presença de Deus e quanto tempo você vai durar na presença de Deus. Aleluia. Quando a sede e a fome pela palavra, querido, acabar na sua vida, você vai acabar junto. O que move o cristão é isso aqui. O que nos mantém inabaláveis, firmes e bem fundamentados é isso aqui. Quem não gosta de ler, pode arrepender esse capeta daí, que é ele mesmo. Porque imagina, olha só, pense comigo que é coisa do capeta esse negócio, de não gostar de ler. Deus fala com nós através de um livro. Aí o Espírito Santo vai dizer para nós que não é, ler não interessa, né? Então quem é o maior interessado em nos fazer não gostar de ler? É o capeta sem vergonha, chifrudo. É ele mesmo, desgraçado. Então, queridos, no meu coração, amem a palavra, estudem a palavra, entrem para dentro dela, obedeçam ela, cumpram o que ela ensina em todas as áreas da vida de vocês, e vocês nunca vão ser abalados. Não importa, a casa pode cair espiritual aqui, né? A casa espiritual não é uma casa, templo, estrutura da igreja, pode ser botar um cara horrível, mas eu permaneço fiel ao meu Senhor, firme e forte. O ministério que eu exerço, meus irmãos do ministério, pode estar um caco, todo louvor pode estar imundícia, mas eu continuo cantando. Todos os pregadores da igreja podem estar caindo, mas eu permaneço fiel, porque o que me mantém em pé não são pessoas, não são situações, circunstâncias, mas é Deus, na sua palavra. Então grave isso essa noite. Eu preciso estar bem
fundamentado. Na palavra de Deus, Jesus nos ensina que virão tempos em que muitos falsos profetas se levantarão. E Paulo também fala sobre ventos de doutrina. São ventos, olha que interessante. E que nós lemos em Mateus 7, sopram, né, os ventos, né? A mesma coisa. Então, queridos, qual é a forma de vencer isso? É não ouvir o homem acima do que ela me ensina. Não importa o que falem fora. Foi homens que escreveram, passou por 15 mil traduções diferentes. Não interessa, cara, é a palavra de Deus. Se não fosse ela, eu não conhecia Deus. Eu ia conhecer por quem está me falando? Eu não. Então aqui está o teu fundamento. Amém? Quer vencer o pecado? Quer vencer as tentações? Quer abrir mão da imundícia que está lá fora? Quer vencer essa imundícia que é aí fora, que não está fácil mesmo, né? Tá assim, negócio feio pra caramba. Só através dela. Amém? Segredo para nunca cair, nunca desanimar, nunca abrir mão do que Deus te deu. Está fundamentado na palavra. O primeiro sinal de que você não está fundamentado é quando vem o desânimo, a falta de vontade de orar, falta de vontade de louvar a Deus, de jejuar. É sinal já que a casa está caindo. Você precisa correr para a Bíblia. Aqui agora o Espírito Santo me traz algo interessante. Glória, obrigado, Senhor. Quando você começa a perder a vontade de orar, corra para a Bíblia. Quando você passa a perder a vontade de ir na igreja, corre para ela. Amém? Porque ela é o fundamento. Não são os louvores, não é a oração e não é o jejum. Você pode jejuar 5 dias na semana, mas se você não ler a palavra, você só vai passar fome. Você pode passar 10 horas orando, mas se você não conhecer a palavra, você nem vai conhecer Deus. Você vai pedir o que para Ele? Senhor, eu quero orar em meu nome, porque o meu nome diz que... Não, é no nome de Cristo, mas Cristo se revela aqui. Aí daqui a pouco você está pedindo coisas que não estão de acordo com a vontade dele. A Bíblia nos ensina, vocês oram e não ganham, não recebem porque vocês oram mal, vocês pedem errado. Porque vocês pedem de acordo com a vontade de vocês. Então peçam de acordo com a vontade de Deus. E só através da palavra para saber o que Ele quer. Se Ele me dá o carro do ano, nós acabamos de ouvir que as riquezas do Senhor é para depois. Então está errado. Eu não posso pedir o carro do ano? Pode. Mas primeiro pensa em abençoar as outras pessoas. Aí Deus vai te dar, quem sabe, o carro do ano. Mas amém? Todos entenderam? O que é preciso então para vencer? Aonde? Palavra. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E que a partir de hoje, queridos, mais uma vez eu reforço, não deixe o desânimo abater vocês. Não deixe pensamentos de desistir. Porque o mundo é mais fácil, o mundo é maravilhoso. Eu só tenho prazer no mundo. Vai ter prazer, vai. Tem um que está esperando assim, para passar a eternidade tendo prazer contigo. Só que infelizmente o prazer vai ser só dele. Pense em ter prazer de momentos especiais com Deus, porque esse prazer é inesquecível. Aleluia. Glória a Deus. Quando você casa, por que você casa? Alguém pode dizer por que vocês querem casar? Alguém quer casar? Quer casar? Qual é a vontade maior de casar? Não é isso aí que estão pensando, não. Tá, isso aí é muito... Você quer viver com a pessoa que você ama. Amém? Porque se não é isso, meu, nem casa. Não vai dar certo. Então, se você casa para querer viver com aquela pessoa com quem ama, não vai ter prazer maior na sua vida depois de casado que estar com aquela pessoa. E da mesma forma, Deus espera isso de nós, que o nosso prazer maior seja estar com Ele todos os dias. E olha a coisa maravilhosa, melhor que com Ele não tem briga, não tem contenda, não tem desavença, o negócio é uma maravilha com Ele, é melhor ainda. Então criem esse relacionamento, tenham prazer com Deus, estejam bem fundamentados na palavra. Todos os dias leiam ela, aprendam dela, recebam dela, se fortaleçam nela. Assim pode vir o cara mais propagandeado, que não existe a palavra, estou inventando agora, que existe nesse mundo, pode vir aqui falar as 1000 maravilhas aqui, você vai, não, peraí, esse cara está errado, porque a palavra não diz isso.
E assim você não vai ir de lugar a lugar achando que o que as pessoas estão falando é a verdade, porque a verdade está aqui, cara. Amém? Glória a Deus. Amém, então. Em nome de Jesus, convido vocês a colocar de pé. Nós vamos fazer uma oraçãozinha antes de nós encerrarmos.